Olá, pessoal. Nesse terceiro vídeo, vou continuar falando sobre alguns elementos da disciplina Diferença e Enfrentamento Profissional nas Desigualdades Sociais. E os elementos que eu vou destacar são justamente a bibliografia e o cronograma. Em termos de bibliografia, nós dividimos em bibliografia básica e complementar. Todos esses livros aqui estão contidos no projeto da disciplina oficial, mas alguns professores decidiram fazer algumas trocas de material por se tornarem materiais mais atuais, né, do que aquele que consta no documento oficial. De qualquer maneira, esses materiais aqui são materiais que vocês podem ter acesso na biblioteca para complementar o estudo, caso vocês tenham curiosidade. Além da bibliografia básica, existe também a bibliografia complementar. Também você pode estar acessando a biblioteca para ter acesso. No entanto, é importante você ter em mente que os materiais de leitura oficiais que vocês vão precisar para discussão nos fóruns são esses que se encontram em material de apoio dentro do Solar. Então, você clicando aqui nesse link no menu lateral esquerdo, dentro do ambiente virtual Solar, você vai ter acesso a essa lista enorme de textos que vocês podem utilizar para leitura oficial e para complementar os estudos de vocês, caso vocês se interessem por alguma área do saber que está sendo contemplada na disciplina, tá certo? Como é que você sabe se aquele texto está vinculado a determinado conteúdo? Porque na frente do título tem o nome da disciplina. Então, educação ambiental começa a palavrinha aí com educação ambiental. Filosofia da diferença começa com filosofia da diferença. E aqui vocês têm inúmeros textos da filosofia da diferença. Se for comigo na ambientação, está aqui, ó, ambientação. E aí você tem os textos que você precisa ler. Direitos humanos. Aqui na tela não coube todos, né? Mas vocês podem visualizar em material de apoio uma série de textos e alguns links que os professores já disponibilizaram e vocês podem ter acesso para fazer as leituras e os estudos de vocês. É dessa maneira que vocês vão ter acesso a esse material. Em termos de cronograma, é muito importante que vocês fiquem atentos às datas que estão colocadas aqui, porque elas são datas inseridas no sistema e nós não temos, depois que inserido, como controlar, né, o aumento ou a diminuição dessas datas. Então, vocês precisam ficar atentos, baixando esses slides, deixando lá pertinho de vocês, ou então observando bastante todos os dias as mensagens que a gente envia para vocês via correio eletrônico, tá? Via e-mail. Então fiquem atentos para não perderem nenhuma data. O início do período letivo aconteceu então em 16/8 e nesse ínterim nós ficamos trabalhando com vocês o período de matrícula para o Solar. A ambientação vai começar apenas no dia 29 de agosto, né, com a sua abertura, e no dia 5 de setembro ela vai fechar. Então, tem um fórum específico para ambientação em EAD. Se vocês observarem, entre um módulo e outro, vocês sempre vão estar trabalhando com o intervalo. Todas as vezes quando um módulo termina, você vai ter um intervalo que acontece nessas datas que estão sendo propostas aqui. Tá certo? Todos esses momentos são momentos de intervalo de 2 dias, para que vocês possam se organizar para estudar, já iniciar as leituras para o próximo módulo. Bom, o módulo 1, ele vai começar com a abertura do fórum no dia 8 de setembro, depois do feriado, e ele fecha no dia 19 de setembro também. Então, você vê aí que o intervalo não é muito grande. Você precisa correr para poder fazer as leituras e participar do fórum, tá certo? A mesma coisa vai acontecer no módulo 2 para frente, porque você vai ter sempre o início da abertura do fórum e vai ter o fechamento desse fórum, tá certo? Então, você observa aqui as datas, 22 de setembro, 3 de outubro, o módulo 3, 6 de outubro a 17 de outubro, o módulo 4, 20 de outubro a 31 de outubro, módulo 5, 3 de novembro a 14 de novembro, módulo 6, 17 de novembro a 28 de novembro.
No final, nós vamos ter uma avaliação em EAD, tá certo? Que não é baseada em fórum. Vocês vão responder um questionário no formulário via Google Drive, tá certo? Que nós vamos compartilhar o link, mas vai ter uma data de início, que é dia 1º de dezembro, e uma data de término, que é 7 de dezembro. É o momento mais curtinho, mas é quando a gente vai encerrar as atividades, tá certo? Muito embora tudo termine no dia 16 de dezembro. Então, até lá, nós já temos falado para vocês quais são as notas e quem vai ficar para F, cuja prova vai acontecer no dia 18 de dezembro. Tá certo? Fiquem atentos a essas datas no cronograma. Aqui a gente também teve a iniciativa de colocar para vocês as datas de deadlines, tá certo? Que são aqueles momentos que foram explicados anteriormente, onde vocês vão ter que, dentro de um fórum, enviar a primeira mensagem para obter até o primeiro ponto e quando vocês vão ter que, nesse mesmo fórum, enviar a segunda mensagem para obter até o segundo ponto. Então, nós colocamos aqui as datas dos intervalos, iguais, obviamente, àquelas que foram colocadas nos slides anteriores. Então, fiquem atentos. Mas essas datas de deadline, elas precisam mesmo da perseverança de vocês, porque o sistema não avisa e não abre nem fecha. Nós é que fazemos esse trabalho manualmente com vocês. Então, no dia 13 e no dia 18 de setembro, vocês já fiquem ligados, porque são os últimos dias para vocês enviarem as mensagens para o fórum. Se perder, lembra disso, né? Se perder a primeira data, você acaba perdendo o seu primeiro ponto. Se perder a segunda data, acaba perdendo o segundo ponto. E assim existem as outras datas. Módulo 2, 27 de setembro, o primeiro deadline, 2 de outubro, o segundo deadline. No módulo 3, o primeiro deadline, 11 do 10 e o segundo deadline, 16 do 10. No módulo 4, o primeiro deadline, 25 do 10, o segundo deadline, 30 do 10. No módulo 5, o primeiro deadline 8 do 11, o segundo deadline 13 do 11. No módulo 6, o primeiro deadline 22 do 11, o segundo deadline 27 do 11, tá certo? Então, fiquem ligados nessas datas. Seria interessante se vocês pudessem deixar anotado em algum lugar bem visível, mas lembrando que a gente também vai entrar em contato com vocês por e-mail. Então, acessem os e-mails de vocês para vocês não se perderem aí nessas datas todas de intervalo, deadlines, início e final de finalização de fórum, ok? Então, eu desejo a todos uma boa disciplina, que vocês possam usufruir da melhor maneira possível. Dúvidas que vocês tiverem podem ser encaminhadas também via e-mail, que é mensagens no Solar, tá bom?